Então, vamos lá. Vou deixar depois a live gravada para vocês terem acesso. Acho que essas são as informações mais pertinentes. Aos que entraram agora, estava começando com a Gabriela, a 1 de redação, ela acontece apenas em 3 dias, dia 10, dia 11 e dia 12 de março. A semana de avaliação vai do dia 10 ao dia 16. Mas, excepcionalmente, a avaliação de redação acontece em 3 dias apenas. Não deixa para fazer no último dia, porque pode que, não estou conseguindo fazer o login, não estou conseguindo acessar a plataforma, não consigo. Tem tempo hábil ainda para a gente contornar essa situação. Já abre no primeiro dia, já lê, faz com calma. Tranquilo? Qualquer dúvida também, estamos no chat. Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero, o texto dissertativo argumentativo. Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo aí? Sim, prof. Sim. Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto, o gênero textual, a tipologia dissertativa, mas é o gênero textual mais cobrado nos exames vestibulares. Embora a estrutura seja a mesma para todo o gênero dissertativo argumentativo, existem conclusões diferentes no último parágrafo, no parágrafo de conclusão. Se você optar, por exemplo, pela carreira de K1, você vai produzir uma redação estilo proposta de intervenção na conclusão. Se você vai optar por uma carreira militar, a conclusão ela é totalmente diferente. Não é totalmente diferente. Ela usa uma síntese no último parágrafo. Mas isso a gente vai ver com calma. Então, quais os objetivos da aula de hoje? Identificar a macro... Pode falar, Alexandre. Professora, desculpe interromper, mas a senhora poderia repetir o que você estava falando sobre a conclusão do gênero dissertativo argumentativo? Porque teve uma oscilação de internet aqui. Assim, dentro do gênero dissertativo argumentativo, a conclusão, o último parágrafo, dependendo do exame vestibular que você for prestar, há uma diferença. Se for o Enem, eu tenho um modelo de conclusão. Nós facilitamos chamando de FAMA, que é a proposta de intervenção. Então, qual é a proposta, qual é a finalidade, quem vai executar o agente, o meio, qual é a ação. Eu preciso amarrar esses 4 elementos na conclusão do meu texto. Agora, se você for prestar um exame vestibular para uma carreira militar, você vai... A conclusão vai ser diferente. A conclusão é por síntese, ou seja, você não precisa apresentar uma proposta. Você vai sintetizar, você vai resumir todo o debate do texto, da redação, neste tipo de redação, que é a redação das carreiras militares. Então, vamos lá. Hoje nós vamos identificar a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, e compreender os primeiros pontos, os primeiros elementos essenciais de uma dissertação argumentativa, que é tema, tese e título. Tá bom? Quando eu falo de texto dissertativo argumentativo, eu tenho que ter em mente que é um texto em prosa. Se é um texto em prosa, ele é escrito em parágrafos, porque eu deixo isso muito claro. Porque quando você começa a redação do Enem, está lá, escreva um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Aí tem aluno que já se confunde. O que é um texto em prosa? Texto em prosa é todo texto escrito em parágrafos. A diferença de texto em parágrafo é o texto escrito em versos e estrofes, tá? Um poema, por exemplo. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Aqui eu deixo para o final. Vamos lá. A princípio, o que é um texto dissertativo argumentativo? O
que diferencia de um texto expositivo, por exemplo, que é os caminhos pelos quais os alunos erram na hora de escrever. O texto dissertativo argumentativo é um texto que tem uma opinião do autor, tá? Ele defende um ponto de vista. Alguns livros didáticos vão trabalhar com ponto de vista, outros vão trabalhar com a opinião do autor, outros vão trabalhar com tese. Nada mais é do que você pensa acerca daquele tema que foi proposto para vocês. Mas eu vou colocar isso em primeira pessoa. Eu vou escrever eu acho, eu acredito, eu creio nas minhas vivências. Não. Eu vou tornar a minha opinião a mais impessoal possível, porque esse gênero ele pede que o autor dê sua opinião, mas que ele seja imparcial. Meu Deus, como assim? Eu vou dar minha opinião para ser imparcial. Existe um recurso na língua portuguesa chamado modalização. O que é a modalização? São algumas expressões que eu uso dentro do texto, dissertativo, argumentativo e impessoal, que identificam a opinião do autor. Por exemplo, deixa eu pegar Vou colocar um tema que foi discutido ano passado: privatização das praias. Uma opinião. Felizmente, a privatização das praias, o projeto de privatização das praias não foi aprovado. Bom, esse discurso está em terceira pessoa, ou seja, impessoal. Mas que palavra nesse discurso identifica a opinião do autor? Felizmente, o projeto de privatização das praias não foi aprovado. Que palavra, gente, que identifica a opinião do autor? De novo. Felizmente. Felizmente. Ou seja, o autor está feliz com essa não aprovação do projeto. Isso. Essa palavra, se eu coloco felizmente ou infelizmente, essas palavras identificam a opinião do autor. E a opinião do autor não está em primeira pessoa. Ou seja, ele não usou nem eu, nem nós dentro do discurso. Está em terceira pessoa, mas a palavra felizmente ou infelizmente nós chamamos de uma modalizadora dentro do discurso, dentro dessa produção textual. Então, essas palavras, esses advérbios, eles vão identificar a sua opinião dentro do texto dissertativo argumentativo. Lembrando, para ser um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que ter uma opinião sobre o tema. Eu não vou só expor o que já foi debatido. Eu preciso pensar acerca do tema e ter uma opinião sobre esse tema. Tá? Então, eu vou expor umas ideias e eu não só vou expor a minha ideia, como eu vou defendê-la. E como é que eu defendo? Através de argumentos. Esses argumentos, eles podem ser argumentos por observação, argumentos por citação de autoridade, argumentos baseados em pesquisas científicas. Quanto melhor o argumento, maior a sua nota nessa competência, porque o Enem, ele corrige a redação por competência. Por exemplo, se o meu argumento for apenas uma observação minha, uma observação pessoal minha, eu vou pontuar? Vou. Vou ter uma pontuação máxima? Não vou. Agora, se o meu argumento ele é embasado num livro, num teórico que é uma autoridade daquela área, um dado estatístico, em uma pesquisa recente, eu vou pontuar? Com certeza. Minha nota vai ser maior? Com certeza também. Tá bom? Então, eu tenho uma opinião e eu preciso defender essa opinião. Eu defendo essa opinião através de argumentos. Ok? Tranquilo até aqui? Então, como é que é a estrutura? Ela é uma estrutura rígida, gente.
não tem para onde fugir, não tem como escrever de outra forma. O texto dissertativo argumentativo ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu sugiro aos alunos? Você tem o Enem, ele é tão perspicaz que ele te sugere. Você pode escrever no mínimo 10 linhas. Se você escrever 11, você não zera a redação. Mas você consegue desenvolver um bom texto em 11 linhas, dividindo introdução, desenvolvimento e conclusão? Muito difícil, uma habilidade, assim, uma tarefa bem complicada. Então, eu sugiro que você utilize as 30 linhas disponíveis para vocês e divida em 4 parágrafos. Você divide em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo de 5 a 7 linhas, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo para conclusão. O que eu também não posso fazer aqui é trocar os pés pelas mãos. Se eu apresento o problema na introdução, né? Contextualizo ali sobre o tema. Eu dou minha opinião sobre o tema. Eu já dou a solução para esse problema no primeiro parágrafo? Não, eu vou dar a solução do problema lá no último parágrafo, porque cada parágrafo tem a sua função. O primeiro parágrafo de introdução, eu vou contextualizar o leitor do tema que está sendo abordado. Eu vou dar minha opinião sobre esse tema. Eu vou usar um repertório sociocultural, ou seja, eu vou trazer informações pertinentes a esse tema e vou já citar, apenas citar, os 2 argumentos que serão desenvolvidos nos demais parágrafos. Mas isso a gente também vai ver com calma, tá bom? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Então, o que eu tenho na introdução do meu texto dissertativo argumentativo? Eu tenho um tema, vocês vão encontrar também como contextualização ou problematização do tema, quando você levanta um problema acerca do tema que está sendo discutido. Lembrando que, geralmente, o tema ele não vem delimitado, tá? O Enem, por exemplo, adora desafios para combater o trabalho infantil no Brasil. Desafios, ou seja, o tema ele está amplo, cabe você delimitar quais desafios são esses. Eu tenho o tema, eu tenho a tese, eu tenho a opinião do autor, depois de contextualizar, e eu posso anunciar, como eu falei para vocês, eu posso citar, isso aí é um esquema bem amarrado para o seu texto. Eu cito os argumentos, eu não vou desenvolver os argumentos, eu vou apenas citá-los na introdução, a fim de que eles sejam desenvolvidos nos 2 próximos 2 parágrafos da argumentação, do desenvolvimento do texto. Tá bom? Então, no desenvolvimento, eu vou ter o quê? Argumentação. São os parágrafos intermediários. Pode ser, por exemplo, o segundo e o terceiro parágrafo. Tá bom? O que cabe aqui ao segundo e ao terceiro parágrafo? Cabem também algumas expressões que vão ligar esses parágrafos. A gente chama de conjunções, de palavras coesivas. Exemplo, se eu uso em primeiro lugar, no segundo parágrafo, no terceiro eu tenho que usar em segundo lugar. Em uma primeira análise, em uma segunda análise, ademais, logo, eu tenho as palavras que vão costurando o meu texto de um parágrafo para o outro. Deu para entender a introdução e desenvolvimento. Conclusão, né? O final do texto dissertativo argumentativo, a conclusão é o último parágrafo, sempre será o último parágrafo. Então, não troque aí a configuração do texto. Não posso propor uma intervenção no primeiro parágrafo. Essa proposta ela aparece no último parágrafo.
final, tá. Como eu falei para vocês, se você vai para uma carreira militar, o seu tipo de conclusão é por síntese, ou seja, um resumo de tudo que foi discutido. Se você está prestando um vestibular para o Enem, a sua conclusão é proposta de intervenção. Ou seja, além de debater sobre o problema, vocês vão propor uma solução. Por quê? Porque o Enem pensa em vocês como cidadãos que pensam nos problemas sociais. Então, não vale só discutir, você precisa também propor uma solução. Eu não sei se vocês assistem na TV, mas há uma década havia uma chamada na TV Globo, que era uma chamada assim, ABC da Amazônia. Aí falava sobre fauna e flora, uma espécies. Era constante. Essa chamada foi fruto de uma proposta de intervenção de uma redação de um aluno no Enem, que falava sobre a Amazônia, sobre meio ambiente, Amazônia. Essa redação foi no tempo que o Enem ainda não era um exame para você ingressar na universidade, era um exame para avaliar o ensino médio mesmo. E, a partir dessa proposta, a Rede Globo adotou e fazia algumas chamadas sobre a fauna, sobre a flora, sobre a Amazônia como um todo. Essa chamada foi uma proposta de intervenção de um aluno, ou seja, muito interessante, né? Saiu do papel e foi para a prática. Tá bom? E dentro da conclusão, se essa conclusão for proposta de intervenção, nós temos o FAMA. O que é o FAMA? O FAMA é a ação que você vai propor para esse problema. Qual é a finalidade dessa ação? Qual é o meio? E quem é o agente? Por exemplo, problema do trabalho infantil, né? A solução é conscientizar a população. É uma proposta de intervenção? É uma proposta de intervenção? É. Ela é válida? Não. Conscientizar é ação, mas quem é que vai conscientizar a população? Qual é o órgão? É o Ministério do Trabalho, os Direitos Humanos, o Conselho Tutelar, o agente. Que meio vai se dar? Né? Como é que vai acontecer essa conscientização? Através de publicidade, através de palestras nas escolas. E qual é o meio? Então, você tem que pontuar quem é o agente. Primeiro, qual é a ação? Quem é o agente, né? Não basta só jogar para o governo. O governo tem que solucionar o problema. Que órgão do governo tem que solucionar o problema? O Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, a escola, a família. O meio. Como é que essa ação vai ser concretizada? Então, tudo isso você tem que pensar, né? Em 1 hora para produzir essa redação lá do Enem. Tá? E a finalidade, ou seja, a finalidade é combater o trabalho infantil. Para isso, nós estamos propondo uma ação de conscientização através dos conselhos tutelares, com parceria do Ministério do Trabalho, para reduzir o número de crianças que ainda perdem sua infância trabalhando. Tranquilo até aqui? Ok, então vamos lá. Como eu falei, o FAMO, finalidade, agente, modo, que é o modo ou meio, e a ação. Então, por exemplo, se na minha conclusão lá do Enem, tem muito aluno que fala, professora, mas a minha redação está muito boa. Eu fui ver e só peguei 800 pontos. Porque às vezes coloca finalidade, o agente e ação, mas não coloca o modo. Então já vai perdendo ponto nessa competência. Ou coloca a finalidade, a ação e o meio, mas não coloca o agente. Então tem que ter esses 4 agentes aí, tá? Finalidade, agente, modo e ação.
Isso tudo lá no último parágrafo de conclusão. O que eu não posso fazer? Eu não posso começar. No Brasil, é constante o número de crianças que deixam de frequentar a escola para trabalharem e ajudarem no sustento da família. Bom, para reduzir esse problema, seria importante que o governo, através do Ministério do Trabalho, com parceria dos conselhos tutelares, isso tudo no primeiro parágrafo. Isso não pode acontecer, por quê? Porque conclusão é no último parágrafo. Opinião, contextualização, indicar os possíveis argumentos no primeiro parágrafo. Tranquilo? Podemos incluir. Tema, como eu falei para vocês, tema é o que a banca já vai sugestionar para você. Se você fugir do tema, você vai zerar a redação. Se a proposta é sobre desafios para combater o trabalho infantil no Brasil e você escrever sobre trabalho, jornada de trabalho, você fugiu do tema, você vai zerar essa redação. Se você falar sobre tangenciar o tema, ou seja, falar, mas não abordar na sua totalidade, você vai perder ponto nessa competência. Tá? Como eu falei para vocês, não, eles nunca vão te dar, eles não te dão, nenhuma banca te dá a delimitação do tema. Você vai escolher o caminho pelo qual você vai percorrer. O tema é amplo. Publicidade infantil e questão no Brasil. Mas aí, vou falar sobre o quê? Sobre a exposição das crianças em anúncios publicitários. Ou eu vou abordar aqui, por exemplo, o fato das crianças serem influenciadas pelos anúncios publicitários. Inclusive, sobre esse debate, há uma lei que proíbe, não sei que lei, mas eu digo para vocês, que proíbe, por exemplo, que o item infantil ele associa a uma marca, a um desenho infantil, por exemplo. Eu não sei se ela ainda está em vigor, mas existia essa lei. Outra lei, não sei se vocês perceberam, mas as grades de conteúdo infantil, desenhos que passavam pelas manhãs, ela foi se reduzindo ao longo do tempo. Por quê? Porque foi proibido publicidade para esse público. Então, aí eu posso percorrer vários caminhos, eu tenho que escolher o caminho através da delimitação do tempo. Senão, eu vou falar, e eu vou acabar não falando nada. Tá bom? Ou seja, eu vou precisar fazer um recorte deste assunto. Eu preciso fazer um recorte, e esse recorte nós chamamos de delimitação do tempo. Tese, como nós já falamos, nada mais é do que a sua opinião, tá? Nada mais é do que sua opinião, o seu ponto de vista, o seu posicionamento crítico sobre o que está sendo debatido. Eu preciso que esse ponto de vista, essa tese, essa opinião esteja no primeiro parágrafo. Outra coisa, tem aluno que contextualiza, coloca um recorte histórico válido, recorte histórico, né, para abordar o tema. O que você não pode é, por exemplo, deixar um parágrafo só com recorte histórico e colocar a sua opinião no segundo parágrafo. Porque senão o texto vai ficar muito extenso, você vai ter pouca linha para argumentar. Então, é bom que você seja sucinto e já indique sua opinião no primeiro parágrafo. Título, tá? É o nome que se dá ao texto, deve ser escolhido. Eu geralmente coloco. O título é a última coisa que eu me preocupo. Eu deixo a primeira linha do título. Eu não pulo de linha entre título e o primeiro parágrafo, tá? Não existe isso de pular linha entre parágrafos também. Deixei a primeira linha para o título, a segunda linha já é o início do meu parágrafo, ok? Eu geralmente faço um resumão ali do que eu abordei e coloco o título. Não esqueça, eu gosto de título, embora o Enem não te obrigue a colocar. Primeira linha é destinada ao título.
Aqui, ó. Deixa eu apagar. Nicolas Negroponte, destaque na era digital, defende que o computador. Ah, tá. Defende que o computador é uma das ferramentas responsáveis por estimular e garantir a liberdade dos indivíduos. Entretanto, a forma como a informática se impõe parece tornar as pessoas mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais, a ansiedade. Enredado por essa agonia, o homem não parece estar cada vez mais livre, mas cada vez mais escravo desse cenário. Aqui a tese é a forma como a informática se impõe parece tornar as pessoas mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais, a ansiedade. Junto ali a agonia. O homem não parece estar cada vez mais livre, mas cada vez mais escravo desse cenário. Ou seja, a opinião do autor está aqui, ó, bem aqui. As pessoas estão mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais, a ansiedade e a agonia. Não está mais livre, mas está cada vez mais escravo desse cenário. O que esse autor vai fazer nos próximos parágrafos? Ele vai usar um parágrafo para falar desses distúrbios, ansiedade e agonia, gerado aqui pelo excesso da informática, da tecnologia, está falando de uma redação ainda de 2013. E no outro parágrafo ele vai falar sobre o homem estar cada vez mais escravo desse cenário. Então eu tenho um parágrafo de introdução com a tese e essa introdução, deixa eu pagar aqui. Essa introdução já citando dois possíveis argumentos. Gera ansiedade e agonia, torna o homem mais escravo desse cenário. Então, ansiedade e agonia, eu vou discorrer no segundo, argumentar no segundo parágrafo, e tornar escravo desse cenário, eu vou argumentar no terceiro parágrafo. Eu tenho contextualização do tema, eu tenho tese do autor e tenho a citação de dois argumentos. Tranquilo até aqui? Eu acho que a gente já está acabando, gente. É isso. Eu deixei um exercício para vocês nesta semana. Pratique-o com atenção, tá? Vou disponibilizar a live depois também. Vocês têm alguma pergunta acerca do tema ou da aula de hoje? Alguém tem alguma pergunta? Não pergunta não, professora. Você conseguiu explicar muito bem. Obrigada. Tudo bem, Arthur? Tranquilo por aí? Sim, sim. Minha mãe entrou no quarto. Ah, tá. Gabrielas. Tranquilo? Sim, tudo Gente, bem. eu deixei na semana que vem, já até abri o olho para vocês lá no ar, eu deixei uma revisão. Na verdade, são dicas de como vocês vão escrever a redação da aula de vocês, tá bom? Tem lá lead, primeiro parágrafo, que você precisa responder. Eu dou o tema para a notícia. É claro que você não vai. É para eu inventar, professor, inventar. Gente, porque você não vai ter observado aquele fato. Então, você vai criar um enredo em cima daquele tema, tá? Que vai estar lá na plataforma Imagine. Você vai imprimir a folha no AVA, você vai escrever seu nome, tudo, identificar. Você vai escrever a sua redação nessa folha que está no AVA. Depois você vai submeter e enviar lá pela Imagine. Então, lê com atenção. Tô com dúvida? Manda no chat antes de enviar. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui hoje. Ainda bem que deu certo essa live da tarde.
Já vou deixar também disponível a autocorreção que aconteceria na live da manhã. Tchau, até a próxima. Descansem. Tchau, Feriado, professora. tá Uma bom? palavra. Qualquer coisa, Até eu a estou no próxima. chat com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, Tchau, professora. prof. Tchau, querido. Tchau, boa noite.